Olá, irmãos, sejam todos bem-vindos à nossa live. Estamos aqui reunidos mais uma vez para compartilhar a palavra de Deus. Enquanto a nossa igreja ainda não se reúne presencialmente, né? Estamos participando então desses momentos onde nós podemos compartilhar a palavra de Deus através do uso da tecnologia. Isso também alcança mais pessoas do que aquelas que normalmente simplesmente vão a um lugar, né, físico, mas mesmo assim a gente sente falta do lugar onde a gente pode encontrar pessoas, abraçar pessoas, mas se Deus quiser isso já está mais próximo, né? Como faz um ano praticamente que tudo isso começou e nós agora já vemos uma luz no fim do túnel e não é o trem que está vindo, é realmente saindo ali, é uma saída, uma esperança de que todos nós possamos estar imunizados e não mais compartilhando vírus, né, e ameaçando a vida daqueles que são mais vulneráveis, mas sim livres para encontrar, né, entrar em contato. E muitas coisas pelas quais nós passamos certamente farão parte da nossa vida, da nossa história. E coisas boas também podem ser tiradas a partir disso. Deus quer que a gente aprenda também, né, a partir disso, a mais esse passo, né, de sermos misericordiosos, de sermos amorosos, de termos empatia por aqueles que sofreram, e muitos sofreram, né, durante esse tempo. Então, que nós continuemos orando por aqueles que sofrem, por aqueles que ainda estão enfermos. Me lembro nesse momento o irmão da Josi. Aliás, parabéns, Josi, pela notícia que você compartilhou também. Mas nós nos lembramos então a Cleusa, que já foi recuperada, já fez a cirurgia. Continuamos orando também pela Lilian, né, a mãe da Luísa. Luísa já voltou do Brasil, né, então estamos contentes também pelo seu retorno. E que nós possamos então estar juntos, né, juntos em espírito e no espírito de Jesus, né, no Espírito Santo. Hoje nós vamos falar sobre cruz e eu achei importante mais um tema na série Jesus Explica, né? Jesus Explica a Cruz, porque a gente pode realmente se achegar a Jesus e tentar entender, né, o que ele quis dizer quando ele falou cruz, e óbvio que teve também a cruz dele, né, a cruz que ele não só carregou fisicamente, né, literalmente, e como participou também ali de um sacrifício também físico, né? Então a primeira coisa que nós temos, né, é o símbolo, a imagem da cruz. Ela tem um significado comum, né, associado a sacrifício, morte, né, tortura, dor, muita dor. Era uma morte realmente excruciante, né? E era usada, na verdade, como instrumento de opressão, né, do Império Romano. E Jesus foi crucificado, certo? Nós temos então o fato histórico de que Jesus foi crucificado, né? Ele foi julgado, né, num tribunal onde Pôncio Pilatos lavou as mãos, né, ele não queria fazer parte daquilo, segundo a história, né, mas que na verdade os próprios judeus estavam ali o condenando, né, por ele ter dito tantas blasfêmias, né, talvez a pior deles dizer que ele era Deus, né. Mas nós não vamos entrar muito no aspecto da crucificação em si, porque nós estamos chegando perto da Páscoa e eu pretendo eventualmente falar um pouco mais sobre isso oportunamente.
Mas hoje é importante a gente ter essa noção de que existe um símbolo de cruz associado à crucificação. Mas a crucificação é só um fato histórico. A cruz de Cristo, né, tem a ver com uma cruz que, na verdade, Jesus fala dela, né? Jesus que veio nos trazer a verdade, ele nos trouxe também a verdade do que é cruz. Tá? Então, a cruz da qual Jesus fala não é exatamente essa cruz que ele vivenciou. Eu acredito que nenhum de nós gostaríamos, né, e jamais necessitaríamos de vivenciar aquela cruz para saber, né, o quão doloroso e o quão excruciante realmente foi aquilo. Né? Para Jesus, que era Deus, mas estava ali como ser humano, sentiu tudo. Mas Jesus diz o seguinte sobre cruz. Em Lucas, né, capítulo 9, versículo 23, ele dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Então veja como Jesus, né, dizendo que a cruz era uma coisa diária e é uma coisa necessária para quem quiser me acompanhar. Ora, pode ser que naquela época as pessoas poderiam achar que o acompanhar seria realmente andar junto fisicamente, né? Seria realmente dar as mãos ou participar do grupo que andava junto com Jesus. Mas quando Jesus fala que ele é o caminho, a verdade e a vida, ele está dizendo também que acompanhar a Jesus quer dizer caminhar nesse caminho, no caminho da verdade, no caminho que leva à vida eterna. Portanto, se você se diz discípulo, se você quer caminhar segundo aquilo que Jesus ensinou, você está sendo convidado aqui a tomar diariamente a sua cruz. Porque é assim que você vai conseguir acompanhar Jesus. É no dia a dia, é no caminhar, é no passo a passo. Então a cruz a que Jesus se refere é uma cruz metaforicamente falando sobre os sacrifícios e as negações que você diariamente deve tomar para segui-lo, para seguir no caminho que ele apresentou. Por quê? Porque os outros caminhos são caminhos de morte. Então, é aí que entra a verdade de que o caminho de morte, para você ir para o caminho de vida, você deve, na verdade, morrer para o velho homem. É interessante como você deve morrer para o caminho de morte e se vivificar para o caminho de vida. Certo? Então, nessa série Jesus Explica, eu procurei então ir à Bíblia e procurar a partir dos relatos daquilo que Jesus falava, quando que ele falou sobre cruz. E pode ser que as pessoas se surpreendam, porque a palavra cruz não vai aparecer necessariamente. Mas Jesus ensinava as ações de tomar a sua cruz, certo? Ele ensinava isso, ele falava sobre isso. Esse era todo o ministério dele é feito em cima da mesma mensagem, né? A mensagem do arrependimento. Se arrepender, né, implica em você deixar para trás coisas e se reorientar para coisas novas. Muitas vezes essas coisas que você deixa para trás, né, é dolorido. São coisas muito queridas, né, na sua alma.
mas são coisas que Jesus sabe que você precisa abandonar se você quer ter vida eterna. Então eu consegui pegar alguns exemplos, né, de que Jesus fala. O primeiro está naquela cena, né, onde é dito um jovem rico vem interpelar Jesus e diz o seguinte: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aí ele fala algumas coisas, Jesus fala, você sabe, né? Aí ele fala o seguinte: eu tenho obedecido tudo isso desde a adolescência. Aí Jesus explica a cruz para esse jovem. Tá? Ele fala o seguinte: venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois vem e siga-me. Então veja que tomar a cruz é a forma de você seguir Jesus. Então toda vez que ele falar, venha e siga-me, ele te explicou a cruz. Ele te explicou o sacrifício que você muitas vezes tem que fazer para poder realinhar a sua vida dentro daquilo que Jesus ensina. Neste caso aqui, ele está falando sobre bens materiais. Por quê? Porque Jesus está dizendo, na parte do ensinamento da cruz, que essa pessoa deveria dar o dinheiro aos pobres, vender o que ele possui e, assim, terá um tesouro no céu. Ou seja, se desapegue dos tesouros terrenos e você terá um tesouro maior. Então, deixe para trás essa importância que você dá aos bens materiais. Deixe a importância das coisas materiais terrenas que você possui. Deixe para trás a posse. Isso não é importante. Não é importante a quantidade de dinheiro. O que é importante é que você faça o bem e que você acumule tesouros no céu. Isso a gente também já tem dito em várias parábolas. Jesus também disse isso em outros lugares. Isso aqui não é uma parábola, mas ele está explicando: você quer caminhar comigo? Tome diariamente a sua cruz. Nesse caso, a cruz se diz respeito a bens e a posses. Essa é a primeira cruz, o primeiro exemplo de cruz que Jesus dá. Um outro exemplo que Jesus dá está ali também numa situação onde ele fala que esse discipulado, né, seguir a Jesus é difícil. É difícil. Ele dá vários exemplos. Num deles ele diz o seguinte, que a pessoa queria seguir a Jesus, mas falou: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Tá? Eu e você, nós, poderíamos achar essa situação realmente uma situação extrema. Puxa, Jesus, mas eu preciso sepultar o meu pai. E Jesus diz o seguinte: deixe que os mortos sepultem os mortos. Você, porém, vai e proclame o reino de Deus. Você siga junto comigo, espalhando as boas novas. Deixe esses rituais, essas tradições das pessoas que não têm o Espírito Santo, deixa que eles façam isso. Você não. Você, se você tem o Espírito Santo, se você acredita em Jesus, se você segue Jesus, que importância tem um morto enquanto matéria física aqui na Terra? Nenhuma. Inclusive é uma coisa que eu sempre falo para os meus filhos, para minha esposa, para quem quiser ouvir. Quando eu morrer, pode doar paciência, quem sabe eles descubram alguma coisa boa. Pode queimar, pode fazer o que quiser. Não se preocupem, eu estarei no céu. Eu não estou mais ali. Aquilo não é o Kodato. Aquilo é uma carcaça. Então, Jesus explicando isso para pessoas com muita tradição, veja como isso move, toca a pessoa. Ela acha que ela tem que enterrar, né?
Ela acha que aquilo é muito importante. E Jesus está dizendo, não para mim. E eu não ensino isso. Caminhar com Jesus, ele não diz que é importante enterrar ninguém. Então, talvez uma tradição judaica, talvez uma tradição da sociedade, talvez uma tradição da sua família. Jesus está dizendo o seguinte, deixe isso para lá. Se é isso que está te atrapalhando, as suas tradições, as coisas que a sociedade exige de você, as coisas que seus pais exigem de você, como faça isso, isso é muito importante. Jesus está dizendo não. Não, o importante é você me acompanhar. Essas coisas, crucifica, põe na cruz. Ainda depois, seguindo nesse mesmo contexto, né, tem uma outra comparação que Jesus faz de uma outra pessoa, que fala o seguinte, vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e me despedir da família. Deixa-me primeiro voltar e me despedir da família. E Jesus diz o seguinte, não, ninguém põe a mão no arado e olha para trás, que olha para trás é apto para o reino de Deus. Ele está dizendo o seguinte, coloque as suas prioridades nas coisas que estão à frente, nas coisas que estão te orientando para o reino de Deus. Porque se você ficar colocando como prioridade coisas que ficaram para trás, você não vai no caminho da salvação. Você não vai caminhar com Jesus. Caminhar com Jesus implica em crucificar diariamente certas coisas. Né? A coisa que está se dizendo aqui ser crucificada é a sua prioridade. Deixa-me primeiro voltar e despedir-me da família. Jesus não é contra a família, apesar de ele ter relativizado isso também. Quando a mãe e os irmãos o chamaram, ele falou, meu pai, meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Tá? Não é uma questão de sangue. Tá? Isso é uma coisa maravilhosa. Jesus institui ali a família de Deus, aqueles que fazem a vontade do Pai. Mas ele está dizendo aqui o seguinte, não vai primeiro fazer uma coisa porque você acha que aquilo é mais importante, por quê? Porque não, eu estou dizendo que se você quer olhar para frente, se você quer olhar para onde você está indo, tá? Troque as suas prioridades. Porque para onde você está indo, né, é mais importante. O reino de Deus é mais importante. Então ninguém põe a mão no arado, que é uma coisa de você arar a terra, é você, né, ter o jumento, ou você sozinho mesmo, empurrar o arado e ir para frente. Né? Ninguém que faz isso fica olhando para trás. Então, ninguém que quer acompanhar a Jesus, né, fica dando prioridade para as coisas que dava antes. Tem que dar novas prioridades. Então, as suas prioridades, aquilo que você acha que é importante, tem que ser crucificado. Agora você está tendo as prioridades do reino. Tem mais. Jesus explica a cruz sobre a agressividade. Você se lembra quando, né, os seguidores de Jesus falaram, Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Ele falou assim, não, vocês não sabem de tipo de espírito que vocês são. Vocês não têm o meu espírito. Isso não é aquilo que eu vim para. Eu vim para salvar. Eu não vim para destruir nada. Ele fala exatamente isso. Eu não vim para destruir. Então, se no seu coração, no seu comportamento, existe esse espírito de agressividade, de destruição, de vingança que a gente já falou também antes, crucifica. A cruz é essa
tomada de decisão diária que você precisa fazer para poder caminhar com Jesus. Jesus está dizendo, essa agressividade toda não tem parte comigo. Não tem parte comigo. Você não está caminhando comigo. Para caminhar comigo, tem que crucificar. Certo? Eu acho que é bem claro. Mais um exemplo, e é um exemplo forte também. Que, às vezes as pessoas não olham para esse exemplo como um exemplo de cruz, mas é mais do que evidente. Jesus fala de crucificar desvios sexuais, uma coisa super íntima. Ele estava ali num contexto falando sobre casamento, estava num contexto de relacionamento. Foi exatamente depois que ele falou sobre divórcio, né, que o judeu já estava nessa história de divorcia a hora que quer, porque ele quer, na verdade, ter outra, né, e eventualmente alguns com algumas taras, né, talvez quisessem ter múltiplas, né, mulheres, mas como é que eles iam fazer isso? Porque, na verdade, eles tinham que cumprir a lei, né? Mas o coração é que era o problema. Aí, dentro dessa conversa, né, as pessoas que estavam ali conversando disseram o seguinte: poxa, mas se essa situação entre o homem e a mulher é melhor não casar. Tá? Se é isso que vai acontecer, se é isso que é requerido, tá? É melhor não casar. Aí Jesus explica a cruz. A cruz, ele diz o seguinte: olha, esses desvios sexuais, essas coisas íntimas, algumas pessoas nascem assim. Algumas nascem assim. E eu acho que nessa situação Jesus está exatamente dizendo o seguinte: não há nenhum tipo de julgamento aqui. Tá? A pessoa nasce assim. Outros são feitos assim pelos homens. Tá? Traumas, opressão, verdadeiras castrações, né? Às vezes até uma cirurgia, não sei exatamente qual a abrangência disso, mas o homem tem essa capacidade de fazer transformações, né, no corpo e que podem gerar também desvios, hormônios. E aí ele vai para a cruz, aí ele fala da cruz. Outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Então, é uma coisa de foro pessoal, ele não expõe ninguém, ele não fala para ninguém, mas ele fala no privado do seu coração, dizendo o seguinte: se existe qualquer desvio dessa natureza, é melhor que você crucifique para o bem do reino de Deus, para o seu bem, para você poder caminhar comigo em direção à eternidade. Então, eu tenho certeza absoluta que muitas vezes não é falado sobre isso, tá? Porque é um tabu, mas que Jesus não deixou de falar sobre desvios sexuais e que essas coisas, esses desejos, essas compulsões precisam fazer parte diária da sua cruz. A sua cruz diária passa por esses desejos, esses desvios. Então, irmãos, eu pude aqui sintetizar num slide, né? Eu tenho certeza também que a Bíblia e Jesus não foi exaustivo nos exemplos, mas toda vez que ele fala para fazer alguma coisa para o bem do reino, para fazer alguma coisa para ganhar a eternidade, ele está te dizendo uma cruz. Porque para seguir a Jesus, você precisa tomar essas decisões diariamente. Diariamente, levar, crucificar essas coisas.
desvios sexuais, bens materiais, o apego aos bens materiais, a agressividade, as suas prioridades, as suas tradições e, em resumo, né, o seu ego. O seu ego. O seu ego tem que ser crucificado. Por quê? Porque se Cristo habita em você e se Ele é o seu Senhor, você, na verdade, segue os mandamentos dele, você segue os passos dele, e não os seus passos, não a sua vontade. Então, que você possa, que o seu ego possa diminuir, para que Cristo possa ser aumentado dentro de você. E nós vemos então, isso é Jesus explicando, isso é Jesus explicando. E nós vemos agora na carta de Paulo aos Gálatas, né, uma pessoa que entendeu também o que é essa cruz. Então, quando você vê o Paulo, né, o Saulo de Tarso, falando em suas cartas sobre cruz, é porque ele entendeu. Mas ele não tirou isso da cabeça dele. Ele entendeu porque Jesus explicou. Jesus, com todos esses seus ensinamentos, entrou no coração e fez essa diferença. Então ele diz isso. Os que pertencem a Cristo, Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Então, ele fala da cruz, que é exatamente esse sacrifício, onde a carne é o quê? É você, é o seu ego, é a sua vontade. Suas paixões e desejos têm que diariamente ser crucificada para que Cristo apareça, para que a vontade de Jesus, para que a vontade de Deus para a sua vida apareça. Ele ainda segue em Gálatas 6, dizendo o seguinte: quanto a mim, falando dele mesmo, que eu jamais me glorie, que eu não tenha nenhum tipo de estatura superior. A única glória, único orgulho que ele tem é na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Naquela cruz, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu fui crucificado para o mundo. E a gente sabe que mundo aqui é o paradigma, a forma de pensar. Então ele está dizendo que pelo meio daquela cruz do Cristo, não a crucificação, não aquele ato histórico, a cruz do Cristo eterno. É através dela, é através dessa sua identificação com a crucificação que tem que acontecer diariamente. O mundo, as coisas do mundo, o pensamento, a forma de pensar do mundo é crucificado em você diariamente. E eu crucifico elas também. Eu as crucifico diariamente. Tá? O mundo foi crucificado para mim e eu crucificado para o mundo. Essa é a divisão de águas entre ser de Jesus, não ser de Jesus. Caminhar com Jesus, não caminhar com Jesus. E é isso, irmãos, que é a proposta de Jesus para cada um. Essa parte da crucificação histórica, ainda existe ali a carta de Paulo dizendo aos Coríntios: os judeus pedem sinais milagrosos, os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos o Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para o judeu e loucura para os gregos ou para os gentios. Então, é uma síntese muito importante também para que nós possamos refletir que nós devemos pregar essa crucificação diária. Nós devemos pregar que o caminho que leva à eternidade são essas decisões diárias de levar a cruz. Levar a cruz, tá? Os seus desvios,
o seu apego aos bens materiais, a sua violência, seu desejo de destruir. Tá? Isso é o que a gente também deve pregar. Ele está falando, eu quero pregar o Cristo crucificado, levar a cruz essas coisas. Por quê? Porque o fato histórico em si é um escândalo. É um escândalo para o judeu. Então ele não quer falar daquilo. Não fala da crucificação, porque isso aí é horrível. Né? Eles querem o quê? Querem sinais milagrosos. E grego queria sabedoria. Jesus é um grande profeta, fala verdades. Mas tudo isso é loucura se você não pregar o quê? A cruz. Levar a palavra do arrependimento, da morte para o velho homem e da nova vida que precisa crescer e se estabelecer dentro do seu coração. Para ter espaço para o Espírito de Deus, Espírito Santo, crescer, você precisa diminuir o seu ego e levar à cruz todas essas coisas. E, enfim, né, concluindo então a nossa meditação de hoje, eu achei muito bonito ver Jesus orando, né, Jesus orando aqui um pouquinho antes de passar por essa crucificação. Ele estava orando por mim e por você. Ele estava dizendo, Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço. E estes sabem que me enviaste. Depois de todo o ministério de Jesus, depois de toda a carreira dele aqui na Terra, eles agora sabiam que, nós todos sabemos que Deus enviou Jesus. Jesus dizendo, eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo. Essa é a missão eterna de Jesus, do Verbo encarnado, o Verbo, levando as pessoas a conhecerem a Deus. Eu continuarei a fazê-lo, a fim de que, olha aqui a meta, o objetivo final, o amor que tens por mim esteja neles, e eu, Jesus dizendo, esteja neles também. É muito importante, muito bonita essa oração, porque é Jesus dizendo da missão dele que veio à Terra e vai para a cruz realmente física, vai para a cruz do sofrimento, mas é por amor, para que você e eu venhamos a reconhecer que Ele é Deus e que Ele nos trouxe a verdadeira revelação de Deus. E através dessa revelação, nós tenhamos a esperança e a fé, né? Na vida eterna, na vida junto a Deus, de sermos aceitos como filhos, de sermos recolhidos como trigo. Para isso, a cada dia, nós devemos nos arrepender, nós devemos levar à cruz tudo isso que Jesus veio aqui nos dizer que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Vamos ficando por aqui. Espero que essa mensagem tenha abençoado a sua vida. E até a semana que vem.